Meu nome é Simone Shibashi, eu sou militante da Liga Estratégia Revolucionária do Coletivo do Pão e Rosas. Eu estou aqui no primeiro encontro do movimento Mulheres em Luta e nós trouxemos aqui um debate muito importante, um debate internacionalista sobre os processos revolucionários que se abriram no Oriente Médio. A gente chama todas as mulheres que participaram desse encontro a conhecer as nossas posições, ler os nossos materiais. Nesse sentido, nós abrimos aqui uma discussão com os companheiros e as companheiras do PSTU e todas as outras militantes e ativistas que fizeram parte desse encontro sobre qual posição os revolucionários devem ter frente aos processos da Primavera Árabe e a da Síria em particular. Nesse sentido, nós colocamos claramente que se faz muito necessário que a classe trabalhadora síria, desde já, se coloque diante dos processos que estão se abrindo e, nesse sentido, possa ligar a luta pela derrubada da ditadura do Assad com a luta contra o capitalismo e pela queda desse sistema de opressão. Única perspectiva para que, de fato, as grandes demandas democráticas que fizeram com que as massas saíssem às ruas seja respondida. Nesse marco, nós queremos aprofundar esse debate justamente para colocar que a nossa posição é pela queda revolucionária do Assad, das monarquias e das ditaduras árabes, porém com plena independência de classe dos trabalhadores e que ao mesmo tempo somos contra toda e qualquer ameaça de ingerência imperialista. Queremos aprofundar esse debate porque se trata do principal desafio colocado hoje para os revolucionários em âmbito internacional. Meu nome é Simone Shibashi, eu sou militante da Liga Estratégia Revolucionária, impulsiono o Coletivo Pão e Rosas e quero entrar aqui nesse debate estratégico que se abriu em torno da questão da Primavera Árabe, porque eu acho que esse é um desafio fundamental para os revolucionários. Companheiras e companheiros, pela primeira vez desde 30 anos a gente está diante de processos revolucionários que colocaram no imaginário internacional da juventude da classe trabalhadora a questão da revolução, que tinha sido banida temporariamente pela burguesia imperialista. Não mais. Agora, nós não podemos confundir o nosso entusiasmo com esses processos importantíssimos que estão abrindo com uma falta de clareza sobre qual política devemos levar adiante para que, de fato, eles sejam triunfantes e façam com que a classe trabalhadora, que é o principal sujeito que se levantou e que precisa se colocar diante de todos esses processos, se arme de uma política de independência de classe para aí sim poder transformar esses processos em lutas revolucionárias até o final. Eu digo isso, companheiras e companheiros, porque a Primavera Árabe hoje ela se encontra numa encruzilhada. Ela está constituída por uma série de processos distintos entre si. No Egito, a gente vê um processo mais avançado em que a classe trabalhadora, inclusive, começou a questionar os seus métodos de organização, instituindo uma federação egípcia sindical independente, aonde inicialmente ela começa a se colocar e é necessário que hoje a gente levante uma série de lições para que ela leve essa tarefa até o final e conquiste as demandas democráticas que a colocaram em movimento. Nesse sentido, nós queremos abrir aqui uma discussão de que se trata hoje na Primavera Árabe, não é só derrubar as monarquias e ditaduras, é quem derruba e como se derruba. Porque nós já sabemos, já foi expresso aqui por essa mesa, pela fala de diversas companheiras que vêm de diversos países, que as burguesias dos países semicoloniais independentes são vis, covardes, negociam o sangue do seu próprio povo, não tem medo de pisar sobre a sua classe trabalhadora, de entregar os recursos naturais dos seus países para o imperialismo. É por isso que nós não podemos mesclar o nosso apoio legítimo, a demanda pela queda revolucionária da ditadura de Bashar al-Assad, que brutaliza o seu povo há 30 anos, com o apoio às direções burguesas que tentam desviar esse processo. Não se trata de cair no jogo dos casos chavistas. Se trata de ter uma política revolucionária clara, que coloque a questão da independência de classe no eixo de todo o combate, companheiros. Nesse sentido, eu queria colocar aqui uma diferença com as falas que me antecederam, porque nos parece que a questão fundamental é como delinear essa estratégia e não mesclar nossas bandeiras com essa burguesia vil e covarde. Nós acreditamos muito na classe operária síria e justamente por isso é que nós colocamos que hoje ela pode e deve já levantar uma política de independência de classe e superar a direção traidora do Conselho Nacional Sírio, do Exército Sírio Livre e de todos os setores que vêm reivindicando inclusive uma intervenção imperialista. Nesse sentido, exigir armas para que a classe trabalhadora e não as direções burguesas, a classe trabalhadora possa fazer frente à ditadura que ainda brutaliza os sírios é muito
considerar como a mais oposição. Então, nesse sentido, eu também quero resgatar aqui uma citação que foi colocada pelo Trotsky. Em 1937, cujas lições a gente tem que pensar muito bem para levar adiante hoje na Síria. Ele dizia o seguinte, vou concluir, é que eu acho que o debate é bastante rico e todas as posições têm que se expressar. Trotsky, em 1937, dizia o seguinte: devem ser expulsos do exército revolucionário impiedosamente os inimigos da Revolução Socialista, ou seja, os exploradores e seus agentes, mesmo se eles estejam cobertos com a máscara da democracia republicana, seja ela anarquista, seja ela burguesa. Nesse sentido, para nós, a luta pela Revolução Socialista e a luta pela queda dos regimes se coloca de maneira mesclada desde o primeiro dia. E é nesse sentido que nós queremos abrir aqui também uma última reflexão para ser debatida, que aponta no sentido de que política a gente precisa ter hoje também no Egito. Porque nós não podemos ter acordo com a posição da maioria do PSTU, que levantou uma política frente agora à queda do Mohamed Morsi, de, inclusive, aconselhar o exército cívico-militar, que tomou um lugar agora no poder no Egito, de como reprimir a Irmandade Muçulmana. Companheiros, esse é um erro muito importante que nós não podemos recair. Porque as medidas de repressão à Irmandade Muçulmana vão se transformar, invariavelmente, em medidas repressivas contra a classe trabalhadora egípcia, quanto essa se colocar contra o governo instituído. Por isso, eu coloco aqui todo apoio à luta do povo árabe, que leve a Revolução Socialista e a libertação desses povos das suas burguesias vivas e capazes. Eu queria colocar, companheiros, o primeiro problema é como esse debate foi feito. Esse debate da situação da Síria divide o conjunto da esquerda hoje. E é um problema que a gente tire aqui uma posição que é especialmente a posição dos companheiros do PSTU, fazendo com que a mesa que discutiu o tema internacional corresse ao mesmo tempo do GDs. As mulheres trabalhadoras não estão aqui para votar a posição sobre a Síria. Elas têm que entender, discutir e participar. Isso é um programa democrático importante. Enfiar a goela abaixo a posição dos companheiros do PSTU é um problema. Vai Assad embora, vai exército sírio, que está ligado com o exército da Turquia, com os interesses da Rússia. Vão todos embora por uma alternativa independente da classe trabalhadora. Isso é revolução. Revolução precisa da classe organizada. Eu estou vendo um filme, repetir o filme da Líbia, onde os companheiros do PSTU diziam que tinha um soviet relacionado com a Revolução Russa, que destruiu o governo do Gaddafi e fez uma revolução democrática. Onde está a democracia na Líbia hoje? Quem coordena, quem dirige, quem manda nos campos de extração do petróleo é o imperialismo francês. Não é nem a burguesia líbia. Foi um retrocesso profundo. Os companheiros do PSTU estão cometendo esse erro novamente, fazendo a provar aqui, sem essas mulheres que estão aqui saber profundamente dessa discussão e conseguir defender.